Quero convidar você para a gente ler juntos, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Quem achou, diz amém? Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Amém? Hoje nós vamos começar uma nova carta, capítulo 1. Nós vamos parar um pouco aqui para pensar e refletir nesses versículos do 1 ao 14. Mas para você conhecer um pouco a carta de Colossenses, estão ali algumas curiosidades, tá bom? Então, a carta de Paulo aos Colossenses, carta escrita por Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta. Nesse momento ele está na sua primeira prisão, que é uma prisão domiciliar. Então guardas o guardam ali, mas ele tem uma liberdade para receber pessoas. Nesse período, além de Colossenses, ele escreveu Efésios, Filipenses, 2 Timóteo e Filemão. Ok? Pode passar, Júlio, para mim, por favor. Mais algumas curiosidades. Ali tem 2 mapas, eu acho que não está muito visível, né? Mas na parte de cima, mostrando ali Colossos, né? Ali, a parte lá em cima. E agora, Colossos agora é a atual Turquia. Então, para você... Onde fica, pastor, agora? Então aí você já sabe, fica na atual Turquia, tá bom? No dia que você for visitar a Turquia, você já está ciente disso. Pode passar. O provável evangelista de Colossenses, lá dos irmãos aí, foi Epáfras. Ele é citado no texto que nós lemos, versículos 7 e 8, tá? Colossos é provavelmente a igreja mãe da igreja de Laodiceia,
Aquele primeiro mapa, você olha um pouquinho para frente, então você vê, para cima você vê Laodiceia e Hierápolis ali, que são duas cidades importantes. Júnior, por favor. A igreja enfrentava vários problemas como desvios doutrinários. Então, alguns problemas da igreja de Colossenses. Cerimonialismo, ascetismo, adoração a anjos, depreciação de Cristo, tradições humanas e conhecimentos secretos, um gnosticismo na sua essência ali em Colossenses. E hoje, então nós vamos ver um pouquinho a respeito desse tema, a vontade de Deus para o cristão, levando em consideração Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Paulo transmite a essa igreja o conhecimento que ele tem. Paulo está querendo dizer para a igreja de Colossenses que ele sabe quem são, ele conhece as pessoas, muito embora Paulo não tenha ido lá, Paulo não tenha começado a igreja lá em Colossenses, de Colossos, ele não foi, provavelmente, como eu disse, Epáfras, que foi até lá e ele fundou a igreja. Epáfras continua sendo o líder da igreja. E como é que Paulo faz essa ligação? Esse homem, Epáfras, muito provavelmente ele saía de Colossos e ele ia até Roma, onde Paulo estava preso, e ele passava ali alguns dias num seminário intensivo com o apóstolo Paulo, e aí ele voltava. Não sabemos quantas vezes Epáfras fez isso, mas ele saía lá da Turquia e ia para a Itália, para poder falar com Paulo em Roma. E ali ele era então discipulado na palavra de Deus, e ele voltava trazendo ali a palavra do Senhor àqueles irmãos. Na carta nós podemos ver Paulo elogiando a igreja dos Colossenses pela fé em Cristo e pelo amor que eles têm pelos santos, está aí no versículo 4. Paulo também menciona a importância da esperança que o Evangelho ensina. Então Paulo cita isso, está no versículo 5. Diz também que eles não estão sozinhos, mas que o Evangelho tem progredido em todo o mundo. Isso aí está no versículo 6. E reconhece a importância do líder local, cita o nome de Epáfras no versículo 7. Então, logo depois de Paulo fazer tudo isso, dele falar do amor que eles têm, de falar sobre a esperança que eles têm, de citar Epáfras, logo após, ele começa a orientar esses irmãos lá de Colossenses. Para quê? Para que esses irmãos tivessem o conhecimento da vontade de Deus na vida deles. Aqui é uma pergunta: você tem vontade de descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Sim ou não? Porque isso é muito pessoal. Tem gente que está interessada em saber a vontade de Deus para a vida dele. Tem gente que não quer nem saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Não me importa a vontade de Deus para a minha vida. O que importa é a minha vontade para a minha vida. Aqui Paulo está dizendo aos irmãos lá, os Colossenses: olha, eu vou mostrar para vocês qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E qual é a vontade de Deus? Nós vamos tentar descobrir juntos aqui nessa noite. Então eu quero convidar você a observar comigo a ação de Paulo como líder no momento de indicar esse caminho da vontade de Deus. Ele expressa isso através de uma oração, de uma vontade e de uma expectativa. Então Paulo vai dizer para nós hoje a respeito da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja daquela época, através de uma oração, através de uma vontade que Paulo tem e, por fim, de uma expectativa. Interessante notarmos aqui que Deus, ele demonstra a vontade dele na palavra, mas na maioria das vezes ele faz essa vontade passar por um líder, e esse líder então transmite às pessoas da igreja. No caso aqui, o apóstolo Paulo. Então eu quero ver com você primeiro, pode passar junto, a oração
do líder. Qual é a oração de Paulo para esta igreja? E que eu quero que essa seja a oração para nós nessa noite. Então, a oração do líder: para que vocês sejam cheios, e aí 3 pontinhos. Nós vamos ver que no versículo 9, Paulo ora por 3 coisas lá para aquela igreja, e também ora por mim e por você nessa noite. Primeiro, para que vocês sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que vocês sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. O que é então conhecer a vontade de Deus? Essa é a oração do apóstolo Paulo para mim e para você. Você precisa ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar para estar. O melhor lugar que você vai estar é no centro da vontade de Deus. Talvez para você momentaneamente pode não ser agradável. Eu imagino que para aqueles discípulos que estavam no barco, quando começou aquela grande ventania, Jesus dormindo, e ali eu acho que eles pensaram: olha, não é da vontade de Deus que a gente esteja aqui. Foi um erro de cálculo. Não deveríamos ter feito isso. Mas Jesus tinha um ensinamento naquele momento. Então eles estavam ali na plena vontade de Deus. Deus estava conduzindo eles para aquele momento. Pergunta: você tem orado para conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Porque é isso que Paulo diz aqui agora. Ele ora para que eu e você tenhamos esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu queria que você visse comigo essas referências que nós temos aí. Primeiro versículo, volta um pouquinho, Efésios capítulo 5, versículo 17. O que diz a palavra? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Outra coisa, irmãos, vontade de Deus não vem assim, ser rápido, né? Passa a mão na lâmpada, o gênio sai e diz: olha, a vontade de Deus para a sua vida é. Não, Paulo dá o caminho, você precisa compreender. Você não pode ser insensato. Insensato é tolo. Insensato é uma pessoa sem conhecimento. Insensato é uma pessoa que não está nem aí. Você precisa questionar o seu coração, e dentro daquilo que você tem em meio, você tem que conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Outro versículo citado aí, 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente, capítulo 4, versículo 3. É o mesmo escritor, o apóstolo Paulo. A vontade de Deus é, qual será? Que vocês sejam santificados. Opa! Então eu já vou conhecer aqui uma vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você e para mim? Que nós sejamos santificados. E aí ele continua: abstenham-se da imoralidade sexual. Ou seja, a imoralidade sexual é contrário à santificação de Deus na minha vida. Então eu não preciso perguntar para Deus se é da vontade de Deus que eu vá naquele baile funk lá que as meninas, vocês sabem como é que é o negócio, não preciso nem dizer. Senhor, será que é sua vontade que eu... Não é, não precisa perguntar, a Bíblia já está respondendo para você. Senhor, será que é da tua vontade, Senhor, que eu, sendo casado, mas não muito satisfeito sexualmente, procure uma mulher fora do casamento? Não é vontade de Deus, porque isso é imoralidade sexual. Senhor, meu marido está chegando tão cansado, Senhor, do trabalho, será que eu não posso dar uma puladinha de cerca? Não, você não pode, porque isso é imoralidade sexual, não é a vontade de Deus para a sua vida. Senhor, eu sou jovem, sabe, minha namorada está tão bonitinha, ela anda tão perfumadinha do meu lado. Senhor, será que não dá? A gente podia ter uma relação para a gente se conhecer, né? Não é vontade de Deus, porque isso é imoralidade sexual. Então não é. Agora a grande pergunta é: eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida e obedecer essa vontade ou não? O
que é claro é que a vontade de Deus para a minha vida está revelada na sua palavra. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, versículo 18. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Senhor, eu tenho um problema na minha casa. Graças a Deus. Como assim, pastor? Graças a Deus, porque esse problema na sua casa, Deus tem um propósito para a sua vida. Senhor, eu estou com um problema financeiro, Senhor. Graças a Deus, mas também cuide das suas finanças. Senhor, eu estou sentindo mal, eu tenho que fazer alguns exames, eu acho que eu estou com alguma enfermidade, Senhor. E agora, Senhor, eu repreendo, amarro, rejeito em nome de Jesus. Graças a Deus, porque o Senhor está querendo mostrar a sua graça sobre a minha vida. Ele vai me dar vitória. Graças a Deus. Amém. Em nenhum momento da sua vida, irmão, pode existir uma outra situação que vai te levar a Jesus e dizer graças a Deus. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas é difícil. Eu estou dizendo que é vontade de Deus, estou dizendo que é fácil. Ninguém aqui falou para que ia ser fácil. Eu só estou dizendo que essa é a vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outra coisa, irmão, você e eu precisamos compreender que eu preciso ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, porque isso vai trazer paz ao meu coração. Eu vou saber que eu estou na vontade de Deus. Outra coisa, a oração do líder, para que vocês sejam cheios de toda sabedoria. Paulo ora isso. Você orou para ser sábio? Você tem orado buscando de Deus sabedoria? Tiago diz isso. Aquele que quer sabedoria, peça a quem? A Deus, que tem e a ninguém nega. O que diz Provérbios 1,7? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Como que eu sou um sábio, pastor? Você vai ser sábio quando você temer a Deus. A oração de Paulo era isso, para que crentes em Jesus temessem ao Senhor. E esse temor, irmãos, nos guarda, nos livra e nos faz conhecer a vontade de Deus. Olha, se eu estou indo num caminho ruim, eu não sei muito bem aonde é, eu não sei muito bem se isso vai dar em alguma coisa boa, eu vou guardar o meu pé, eu vou tentar descobrir se Deus tem um propósito para mim nisso ou não. Paulo ora para que os crentes sejam sábios. Você tem sido sábio nas suas decisões? Você tem buscado sabedoria de Deus naquilo que você vai fazer? Ou você tem colocado os seus, como diz o outro, os pés pelas mãos? Não faça isso. Deus quer que você seja um homem e uma mulher sábios para a glória dele. Amém? Continuando aí, a oração do líder, para que vocês sejam cheios de entendimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16 vai falar sobre dois homens: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, Paulo diz assim: não sabe de nada, não entende nada. Mas o homem espiritual, a todas as coisas ele entende. Como que você tem definido a sua vida? Você tem tentado discernir a sua vida espiritualmente, ou você tem tentado discernir ela só na sua lógica, no seu raciocínio, naquilo que você acha que é? Porque se você define a sua vida por aquilo que você acha que é, você é um homem natural. E o homem natural para Deus não entende nada. Com todo respeito, o homem natural é burrinho que só. Não vai muito longe. Ele não vai prosperar. Ele não vai ter uma vida boa diante de Deus.
aqui ou acolá ele vai cair, a queda dele vai ser terrível, porque ele não é um homem de entendimento espiritual. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, ele diz, olha, os dons, ele vai falar sobre discernimento de espírito. Você procura discernir as coisas espiritualmente? Ou não? Ou tudo que você acha que você deve fazer, você faz? Todas as portas abertas para você são portas de Deus? Paulo diz, olha, eu estou orando para que vocês sejam cheios de entendimento espiritual, mas se vocês não tiverem o desejo de buscar esse entendimento à luz das Escrituras, o entendimento não vai bater na tua porta, não vai pular dentro da sua cabeça. Ele precisa que você o deseje. A oração do líder para que vocês sejam cheios. Amém? Em segundo lugar, irmãos, a vontade do líder. A vontade do líder tem um fim. O fim é para quê? A gente pode fazer duas perguntas na nossa vida, em todas as áreas: por quê ou para quê? O porquê fica tentando achar a resposta em si mesmo. O para quê me leva a entender que tem algo lá na frente. Então, para que esse problema? Para quê? Isso me leva a olhar lá para frente. Eu vou achar uma resposta. O porquê me faz sentir pena de mim, me faz olhar para dentro, me faz ficar resignado, me traz depressão, me faz amar a mim mesmo menos do que eu deveria amar. Por quê? Por que eu? Por que comigo? Por quê? Não sei. Quando as pessoas vêm para mim dizer assim, pastor, por quê? A minha resposta, na maioria das vezes, para a pessoa diz assim, meu irmão, minha irmã, não sei. Sinceramente, porque não tem resposta. Agora vamos perguntar juntos para Deus: para quê? Para quê? Para que aconteceu isso na minha história? Para que Deus permitiu isso? Para que Deus me deu isso? Para quê? Qual é o propósito? O para quê me leva a um propósito. E Paulo ora aqui dizendo, olha, a minha vontade é para quê? Para quê? Vivam de maneira digna do Senhor. Provérbios capítulo 13, Provérbios capítulo 11, versículo 3. Vamos ver esse texto? Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A vontade do líder para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. O que é maneira digna? É igual a integridade. O que Deus quer de mim e de você? É que nós vivamos de maneira íntegra, em todo o tempo. Deus não quer que você seja um falso. Deus não quer que você seja um duas caras. Deus não quer que você seja alguém que tenta se esconder. Deus quer que você tenha uma vida íntegra, uma vida digna do Senhor. Salmo 25, 21 diz assim: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Sabe que a tua integridade vai levar você? A tua integridade vai levar você a glorificar o nome de Deus. A tua integridade pode não levar você à riqueza. O que pode te levar à riqueza muitas vezes é a falta da integridade.
o negócio fácil, o passar a perna no outro, o levar uma bolada de dinheiro, a fazer esquemas, a prejudicar, isso muitas vezes leva à riqueza. Nós estamos aí à beira da porta, na portinha da Copa do Mundo, né? E eu me lembro que eu conversei com um rapaz, e ele tinha um amigo, que ele tem uma empresa de construção, e nenhum dos contatos lá convidaram ele para participar de um projeto para a Copa, isso aí, 4, 5 anos atrás. E a proposta era: você entra lá, você vai ganhar X, mais o Y você tem que tirar. E eram obras assim, grandes, R$1 milhão, coisa grande. E ele cristão. E aí? E agora? Mas, pastor, eu preciso do dinheiro, eu tenho que trabalhar. Que a integridade e a retidão lhe protejam. Se você estiver longe da integridade, longe da retidão, você está longe da proteção. Por que eu quero isso? Porque a minha esperança está no Senhor. Se a tua esperança estiver naquele negócio, você não vai nem pensar 2 vezes. Eu quero muito dinheiro, eu quero. E aí você abriu mão do que é reto e do que é justo. A vontade do líder para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Continuando. A vontade do líder para que vocês frutifiquem em toda boa obra. O que diz Mateus 5,16? Você sabe? Vamos ler? Esse versículo é bom de você decorar. Mateus capítulo 5, versículo 16. É um trecho lá das bem-aventuranças. Quando Jesus começa a falar o sermão da montanha, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e deem um tapinha nas suas costas, dizendo: como vocês são bons. Está escrito aí, não? A Bíblia diz, não? Para quê? Para que as vossas boas obras glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Qual é a oração e o desejo do líder, a vontade do líder? Para que vocês frutifiquem em toda boa obra. Quem vai colher o fruto dessa boa obra? Não é você. A boa obra que você faz não é para trazer fruto para você. A boa obra que você faz é para que Deus seja glorificado em você. Esse é o propósito. Está cheio de gente que começa a trabalhar na igreja e de repente ele vai na igreja, vai fazer algo para o Senhor, e aí ele para. Aí você vai perguntar: por quê? Ninguém me valorizou, ninguém reconhece o que eu faço. Pastores que param de pastorear porque não nem cantaram parabéns no meu aniversário, não me deram nenhuma bala, não reconhecem o que eu faço. Para que a vossa luz brilhe, para que as vossas obras glorifiquem o vosso Pai. Não é para mim, não é para você, mas a vontade é para que vocês frutifiquem em toda boa obra. Deus deixou boas obras de antemão para que eu e você andássemos nela. Segundo Tessalonicenses 2,17 diz assim: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. Por que você precisa do coração fortalecido? Por que vocês precisam de ânimo? Para fazer o bem.
gente que diz assim: pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu digo: rapaz, ora, porque é a aba do diabo na tua vida. E só tem uma coisa que o diabo não abre mão de jeito nenhum, é do desânimo. Ele guarda com ele. E de repente ele vem, atinge a gente com o dardo do desânimo. E a gente fica lá: não vou fazer. Desânimo para quê, irmão? Faz, trabalha, serve, porque Deus chamou você para fazer para Ele. Você não é para fazer para pastor, não é para fazer para igreja, não é para fazer para ministério, é para fazer para o Senhor. O teu coração tem que estar animado para fazer para Deus. E se Deus não consegue animar o teu coração, alguma coisa está errada. Você esqueceu do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Só tem uma coisa que tem que animar a gente precisa olhar para a cruz, porque a Bíblia diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Nada pode mais constranger o meu coração do que o amor de Jesus Cristo. Se você está fazendo porque alguém está falando para você, dando tapinha nas costas e te motivando, você errou. Para que vocês frutifiquem toda boa obra, porque a boa obra de vocês glorifica o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vontade do líder, para que cresçam no conhecimento de Deus. Paulo diz isso lá: eu quero que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Irmãos, dá para entender que crescer é progressivo? Há uma maneira de você ter mais conhecimento e ter menos conhecimento, amém? Você entende isso? E quem que tem que crescer? Você. Isso quer dizer, se você não procura conhecimento, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na mesma. Ah, pastor, eu estou com dúvida. Está com dúvida? Estou de 10 anos atrás, mas ainda você não cresceu no conhecimento do Senhor. Sabe o que Oséias ali diz? Que o povo de Deus morre, perece, acaba-se por falta de conhecimento. Se você não amar ao Senhor e não andar junto com o Senhor e não buscar nele a fonte de vida, fonte inesgotável, vai chegar uma hora, irmão, que você vai estar desanimado com Deus, porque o teu conhecimento está igual o salário do professor Raimundo, né? Ó. E o conhecimento, ó. Então Paulo diz: a vontade do líder, para quê? Para que vocês cresçam. É preciso ter desenvolvimento. Deus, às vezes, para nós, irmãos, ele age como um professor. A melhor coisa para os bons professores é quando você percebe um aluno aprender. Quando você ensina uma lição e você percebe aquela lição entrar na vida dele e transformar a vida dele. Nesses dias agora a gente está encantado com a Samara. 5 anos de idade, ela começa a ler perto da gente, a formar palavrinhas. E quando ela tem dificuldade, ela pergunta: papai, o que é isso aqui mesmo, perto do N? Quando tem o N é o quê? Aí tem que falar o in, on, en, essas dificuldadezinhas. E ela começa a mostrar, e eu fico pensando na alegria da professora da Samara, quando a Samara e os outros amiguinhos dela na escola conseguem dizer algumas palavras, porque o fruto do trabalho está sendo reconhecido naquele momento. Como é que é a nossa relação com Deus no crescimento? Às vezes o nosso professor, eu acho que olha lá em cima e diz: rapaz, você não entendeu nada ainda. Cresçam no conhecimento de Deus.
fortaleçam. Por último, irmãos, a expectativa do líder, que isso faça com que vocês sejam, 3 expectativas. Primeiro, que isso faça com que vocês sejam fortalecidos com todo o poder. Passa mais um, Júnior, por favor. Efésios 6, 10. Vamos ler lá. Texto muito conhecido, pertinho ainda da onde a gente está. Efésios 6, 10. Texto do trecho da armadura de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha como Paulo é redundante. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aonde é que está a sua força? O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha força. E o que nós dizemos muitas vezes? A minha força está na minha família. A minha força está no meu conhecimento. A minha força está no meu braço, no meu trabalho. O Senhor é a minha luz e a minha força. É Ele quem conduz a minha vida. Nós cantamos 2 músicas novas aqui, todas as 2 falando sobre o poder da mão de Deus que conduz todas as coisas. Mas eu acredito que muitas vezes nós cantamos isso sem confiar nisso. Porque no primeiro embate que vem na nossa luta, a gente diz: ó vida, ó céu. E a nossa força se perde. Por quê? Porque ela não estava no Senhor. Sabe qual é a expectativa do líder? Ele fica olhando, Paulo está olhando para a igreja, pensando na igreja, e o desejo dele é que quando aquela carta é lida, o Espírito Santo opere e aqueles irmãos sejam fortalecidos na força do Senhor. A força do Senhor que nos põe de pé, a força do Senhor que deu comida para Elias, ele andou com aquele ranguinho 40 dias. Força de Deus, irmãos, de Deus. Se eu e você não buscarmos essa força em Deus, nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Tiago, rapidamente, capítulo 5, versículo 8, Tiago fala sobre essa força, quando ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu. Por que eu vou fortalecer meu coração? Pois a vinda do Senhor está próxima. Será que isso ainda nos fortalece? Quando nós pensamos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expectativa do líder: que isso faça que vocês sejam perseverantes e pacientes. Na escola dominical nós terminamos a lição hoje falando sobre Elias, homem de fé e oração. Elias era um homem persistente diante de Deus, perseverante diante de Deus. Ele orava sempre, todo o tempo ele buscava até ver o Senhor o responder. Eu e você, como é que nós estamos aí diante de Deus? Eu disse, brincando de manhã, que nós somos os crentes drive-thru, né? A gente entra na igreja por uma porta, faz o pedido, quando sai na outra, já gostaria de tê-lo lá nas nossas mãos. A gente acha que é igual ao McDonald's, paga na janela e pega na outra. Não é assim. Com Deus não é assim. Porque às vezes aquilo que você está pedindo, ele tem que demorar pelo menos uns 2 anos para te dar. Porque se ele te der agora, ele te estraga. Ele tem que te preparar primeiro para você ter aquilo que você está pedindo. Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, irmãos. E muitas vezes o que ele não nos dá não é porque ele é ruim, não, é porque ele é muito bom. E graças a Deus, porque ele não dá. Mateus
falando do final dos tempos, ele diz, versículo 13, capítulo 24: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você já pensou, irmão, o que pode te tirar da presença de Deus? Tem muitas coisas que podem te tirar da presença de Deus. A minha questão de vez em quando é ficar pensando assim: o que será que vai acontecer com muitos irmãos daqui a 2, 3 anos? Será que eles vão estar na igreja? Porque tem muita coisa aí fora querendo te tirar da presença de Deus, muito. O diabo é um deles, o mundo é outro, a tua carne é outra. Está cheio de coisa para te levar de Deus. A pergunta é: você quer perseverar até o fim? Persevere. Nós assistimos um filme aqui sexta-feira passada com os homens, no nosso encontro de homens, foi uma bênção. E uma das passagens do filme, o filme chama Corajosos, se alguém quiser assistir, muito bom. Um dos caras lá é policial e ele se corrompe dentro da polícia. Ele começa a desviar um pouco das drogas que eles prendem, e ele vai preso. E depois de um tempo que ele está preso, o policial, que é amigo e irmão em fé, vai lá na cadeia para visitá-lo, porque o cara que é corrompido é um cristão bonitinho, que vai na igreja bonitinho, serve bonitinho, e ele está lá na cadeia, bonitinho na cadeia. E a conversa deles, o que está na cadeia olha para o outro e diz assim: por favor, não largue da direção. É um código entre eles do filme lá. Mas ele está entendendo o que ele está dizendo: olha, nunca saia da presença de Deus. E o homem levanta, olha para ele e diz assim: nunca. Irmãos, viver com Deus não é sentimentalismo, é posição. Você escolhe se você vai persistir com Deus ou não. Paulo tem uma expectativa com essa igreja: que eles permaneçam perseverantes e pacientes no Senhor. E por último, a expectativa do líder: que isso faça com que vocês sejam gratos a Deus por tão grande salvação. Novamente, olhe para a cruz. O que é que você pode ter melhor na sua vida do que a salvação em Jesus Cristo? O que é que pode arrebatar o teu coração, que seja melhor e maior do que Jesus Cristo? O texto no versículo 12 e 13 diz, de Colossenses: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Quem te fez digno de Jesus? Foi Deus, não é você. Você não tem nada para te fazer digno. Quem te fez digno da herança dos santos? Foi Deus, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Quando você estava nas trevas, quem te tirou das trevas? Foi Deus. Você não fez nada para sair de lá, foi Ele quem te tirou das trevas. Ele continua: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem te colocou no reino de Deus? Foi Deus, não foi você, foi Ele. E ele continua: em quem temos a redenção. Quem te faz redimido diante de Jesus? Deus que faz você redimido. Você não consegue se redimir, é Deus quem te faz redimido. A saber, perdão dos pecados. Como é que você conseguiu o perdão dos pecados? Você chegou diante de Deus e disse assim: Deus, tem aqui um trocadinho, arruma aí uma beirinha no céu para mim. Estou aqui com fé comprando a minha morada no céu. Não dá.
Pedro, falando sobre isso, ele diz: vós não fostes comprados por preço de ouro ou prata, coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas fostes resgatados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a cruz, querido, querida, ainda há gratidão no teu coração porque Jesus morreu por ti? Você é feliz porque Jesus morreu por ti? O que pode fazer você parar? O que você trocaria por isso? Qual a porção que o diabo tem que colocar para te fazer esquecer? Expectativa do líder, que isso faça com que vocês sejam gratos a Deus por tão grande salvação. Não há nada que possa trazer mais gratidão no coração do cristão do que a cruz de Jesus Cristo. Amém. Não há nada. Se você tem alguma coisa que te traz mais gratidão do que Jesus, repense, pelo amor de Deus, a tua fé. Porque Cristo precisa ser o teu maior tesouro. Amém. Quero concluir. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. E eu, nessa noite, como Paulo fez naquela noite, como líder espiritual, quero instruir o teu coração. Paulo instruiu a igreja de Colossenses. E nessa noite, eu, como líder da sua vida, estou instruindo você. A minha oração é para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e de todo o entendimento espiritual. A vontade que eu tenho é que vocês vivam de maneira digna do Senhor, frutifiquem toda boa obra e cresçam no conhecimento do Senhor. E a minha expectativa, eu vou ficar olhando assim, todos os dias, para que com isso vocês sejam fortalecidos na força do poder de Deus, que nada os abata e destrua a fé de vocês. A minha expectativa é que isso faça com que vocês sejam perseverantes e pacientes, porque a caminhada é longa e difícil. E a minha expectativa como líder é para que vocês sejam cheios, gratos a Deus por tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Quero convidar você, mesmo sentado, feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Quero, antes de orar, desafiar o teu coração. Talvez alguma coisa que eu falei aqui hoje, você foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração nessa noite é para que você tenha coragem de permitir o Senhor trabalhar na tua vida. Que você tenha coragem de confessar ao Senhor os seus pecados. Que você tenha coragem de dizer ao Senhor: Deus, eu preciso tanto de Ti. Que essa palavra de Colossenses, capítulo 1, seja motivadora para a nossa vida em Jesus. Que você saia daqui entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite sem convicção da salvação em Jesus, nessa noite, entregue a sua vida para Ele. Olhe para a cruz, pelo sacrifício, e entenda que só nele você tem redenção. Só nele você é livre do império das trevas. Só nele você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Só nele você tem perdão para os pecados. E que em toda a tua vida seja isso o que mais motiva o teu coração.
O amor de Cristo nos constrange. Senhor, oramos nesta noite, pedindo que a Tua boa e poderosa mão seja sobre nós. Oramos nesta noite, Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que, ó Deus, possamos compreender que o Senhor tem uma vontade, e que essa vontade do Senhor está explícita na Tua palavra. Oro pelos meus irmãos que nesta noite se sentiram desafiados. Espírito Santo, ajuda-os, fortalece-os. Deus, oro nesta noite para aqueles que foram tocados pela Tua palavra, que eles não esqueçam durante a semana, mas que essa palavra possa criar no coração deles um incômodo santo, ó Deus, que os leve a ter atitudes para contigo. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta noite. Para a Tua honra e glória, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.